aí, Bem Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje estamos trazendo o review de um smartphone que é um dos melhores custos-benefícios da atualidade, o Redmi 2 Pro, fabricado pela Xiaomi, ou melhor conhecido aqui no Brasil, simplesmente como Mi. O Redmi 2 Pro é um smartphone com um hardware bem interessante, ótimo desempenho, ótima tela, câmera surpreendente para sua categoria e o melhor é que ele tem um preço bem abaixo dos seus principais concorrentes. Visualmente, o Redmi 2 Pro é idêntico ao Redmi 2 normal. O que muda é a quantidade de memória interna e memória RAM. O Redmi 2 Pro possui 2 GB de memória RAM e 16 GB de memória interna, contra 8 GB de memória interna e 1 GB de memória RAM da versão normal do Redmi 2. E a diferença de preço é bem pequena entre os dois smartphones, então se você puder escolher, vá de Redmi 2 Pro, porque os 2 GB de memória RAM fazem toda a diferença no desempenho do aparelho e 16 GB de memória interna permite você instalar muito mais aplicativos, instalar jogos também, o que é bem bacana para você que gosta de jogar. Falando um pouquinho do visual do Redmi 2 Pro, vocês devem estar notando que ele é um aparelho bem compacto. Isso acontece por causa da sua tela, que tem apenas 4,7 polegadas. As pessoas aí que não gostam das telas grandes e telas com 5 ou mais polegadas podem ficar bastante contentes aí com a tela do Redmi 2 Pro. Fora que é uma tela LCD com painel IPS e tem resolução HD 1280 por 720 pixels. As imagens são muito boas. O Redmi 2 Pro tem ótimos ângulos de visão, mesmo com o aparelho um pouquinho de lado, você consegue ainda ter uma ótima legibilidade. Talvez o que fique devendo um pouquinho no Redmi 2 Pro é o nível de brilho. A tela dele não é muito brilhante, tanto que a gente quase sempre aqui tem que deixar o nível de brilho no máximo. Mas exceto por isso, é uma tela muito boa. Com 9,4 mm de espessura, não podemos dizer que o Redmi 2 Pro é um aparelho fino. Porém, a pegada dele é muito boa. A gente consegue ter aqui uma boa pegada, consegue encaixar bem o smartphone na mão. E aqui de lado ficam os botões de volume e o botão liga-desliga. Na parte superior temos um conector P2 para fone de ouvido e na parte inferior temos o microfone para captação de áudio e também o conector micro USB. Notem que ele fica um pouquinho aqui de lado, ele não fica na parte central do aparelho e tem esse aspecto quadrado, mas não se engane, é um conector micro USB e você pode conectar qualquer cabo micro USB nesse aparelho. Aqui na parte de trás fica o alto-falante externo, no centro fica a câmera de 8 megapixels, ela tem autofoco e filma em até Full HD, inclusive essa câmera é muito boa, surpreendeu bastante. E aqui do lado fica o flash de LED. A tampa traseira do Redmi 2 Pro é removível e dá acesso à bateria de 2.200 mAh. É uma bateria com autonomia de 1 dia se você fizer um uso mais moderado, porém se você fizer um uso mais intenso, ainda assim você consegue ficar aí até umas 6, 7 da noite com um pouquinho de bateria. Só se você jogar muito, aí não tem jeito, você vai ter que recarregar o Redmi 2 Pro. Vejam também que ele tem duas entradas para cartão micro SIM e também tem entrada para cartão de memória. O interessante é que o Redmi 2 Pro tem compatibilidade com o 4G brasileiro. Aqui na parte frontal também temos a câmera de 2 megapixels. Apesar da resolução não chamar tanta atenção, ela tira fotos muito boas, dá para você usar numa boa aí para autorretratos. E aqui na parte de baixo temos 3 botões capacitivos. Interessante que eles são na cor vermelha, aqui um pouquinho diferente. Temos o botão de multitarefa, o botão Home e o botão de voltar. Infelizmente eles não são retroiluminados, então fica um pouquinho difícil aí de você localizá-los à noite até você se acostumar com o aparelho. Apesar de rodar o Android, o Redmi 2 Pro tem por cima uma interface chamada MIUI que está na versão 7.1. O interessante dessa interface é que ela adiciona novos recursos ao Redmi 2 Pro. Então tem vários recursos aqui bem interessantes que você pode usar. O problema é que as pessoas que estão acostumadas com Android vão ter um pouquinho de dificuldade para se acostumar com a interface, porque ela é bem diferente. Na verdade, a interface do Redmi 2 Pro lembra bastante o iPhone. Ele não tem gaveta de apps, todos os aplicativos são instalados na tela inicial. Vejo inclusive aqui a quantidade de ícones e widgets que eu tenho aqui na tela inicial. Olha só, quantas vezes eu tenho que rolar aqui. Porque todos os ícones ficam aqui na tela inicial. E a interface ela tem uns recursos bem bacanas. Se você fizer um efeito de pinça aqui, por exemplo, você pode mover vários ícones de uma vez só, olha só. Selecionei todos eles, vou passar para essa janela. Inclusive, se você fizer esse efeito de pinça, clica, todos os ícones vão de uma vez só. É um recurso bem legal.
Deslizando de cima para baixo a gente acessa o menu de notificações. Ele tem duas abas aqui. A primeira exibe as notificações e a segunda exibe a barra de funções. Aqui você pode regular o Wi-Fi, Bluetooth, brilho. Tem um modo lanterna aqui para você acionar também e tem a barra de brilho. Aqui temos embaixo o menu de configurações, onde você vê todas as opções do Redmi 2 Pro. Aqui também é um pouquinho diferente do Android padrão, e aqui a gente vê também que ele está rodando o Android na versão 4.4.4, o KitKat. É um pouco estranho, já que faz bastante tempo que saiu o Lollipop, mas segundo a Xiaomi, o Redmi 2 Pro será atualizado do 4.4 direto para o Android 6, o Marshmallow. Mas isso não é algo também que as pessoas tenham que se preocupar, porque a MIUI 7 ela tem vários recursos que já estão no Lollipop. Outro destaque do Redmi 2 Pro é a sua câmera, porque ela faz excelentes fotos. Realmente surpreende bastante. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aí algumas fotos noturnas. Eu utilizei o Redmi 2 Pro para fazer fotos na praia na virada do ano novo. O resultado realmente surpreendeu. É algo que chama bastante atenção. Se você gosta de fotos e está meio curto de grana, você vai adorar o Redmi 2 Pro. Ele é o melhor em sua categoria em se tratando de câmera. Inclusive ele tem modo HDR, tem um modo profissional onde dá para você ajustar o balanço de branco, exposição, modo macro infinito. Ela tem realmente muitas opções. E ele também conta com o modo de gravação em Full HD, 1920 por 1080 pixels. É algo que é bem legal no smartphone na categoria do Redmi 2 Pro, pois a maioria dos seus concorrentes ou filmam em 720p no máximo, ou até filmam em 1080p, mas custam bem mais do que o Redmi 2 Pro. Então vale a pena para quem curte aí fotografia, quem gosta de fazer bons vídeos, dar uma olhadinha aí com muito carinho no Redmi 2 Pro. A câmera frontal do Redmi 2 Pro, apesar de ter 2 megapixels apenas, tem uma qualidade muito boa e ela consegue inclusive gravar em 720p. Engraçado que tem câmeras frontais aí de 5 megapixels que não estão entregando o mesmo resultado que é o Redmi 2 Pro. Então, resumindo, se você gosta de câmera, o Redmi 2 Pro é a melhor alternativa em sua faixa de preço. É impressionante como ele me surpreendeu mesmo nesse aspecto. E como é que é o desempenho do Redmi 2 Pro? Ele vai se comportar de forma semelhante a outros smartphones com o chipset Snapdragon 410, como o Moto G, por exemplo. Inclusive nos benchmarks, o Redmi 2 Pro atingiu uma pontuação mais ou menos na faixa desses aparelhos aí com que ele concorre diretamente. Por ser um aparelho com 2 GB de memória RAM e 16 GB de memória interna, ele é muito interessante para games. Você pode armazenar vários jogos pesados ao mesmo tempo e você consegue jogar games como Asphalt 8, Asphalt Nitro, Dead Trigger 2, Modern Combat 5, numa boa no Redmi 2 Pro com bom desempenho, desde que utilize o nível de detalhes no mínimo. Se você colocar no nível de detalhes maior, fatalmente o jogo vai começar a apresentar lentidão, travamentos e vai comprometer a jogabilidade. Mas é algo normal de se esperar de um aparelho barato como o Redmi 2 Pro. Bom galera, então vocês puderam ver que o Redmi 2 Pro é um excelente aparelho na sua faixa de preço. Ele está sendo vendido nesse momento, apesar de todos os aumentos de impostos, apesar do dólar estar altíssimo, por R$ 699 em até 3 vezes ou R$ 750, na verdade 749, né, em até 10 vezes. É um preço muito interessante, principalmente se vemos aí que concorrentes como o Moto G de terceira geração já estão próximo aí dos R$ 1.000, então é um belo desconto. Fora que a Xiaomi está fazendo várias promoções, está oferecendo aí capinha a R$0,01 a mais, tem promoção aí quando você compra o combo com fone de ouvido e o preço fica bem interessante. E é importante vocês ficarem espertos porque o Redmi 2 Pro não vem com fone de ouvido na caixa, tá? Você tem que comprar a parte, tem esse detalhe aí que é importante. Mas enfim, é um smartphone excelente, nós gostamos muito dele, testamos bastante. Usei ele por bastante tempo aí, quando fui em lugares aí mais perigosos, como na praia, por exemplo, para poder tirar fotos, e ele me atendeu super bem. É impressionante como a qualidade de smartphones baratos melhorou bastante. Hoje em dia, mesmo com um smartphone mais simples, você consegue ter uma ótima qualidade e o Redmi 2 Pro mostrou muito bem isso. Bom galera, agora nós vamos ficando por aqui e não deixe de clicar em gostei aqui no vídeo e torne-se também um Begeek inscrevendo-se no nosso canal. Obrigado galera, um abraço a todos e
Até a próxima. Tchau!